Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Eu vou começar às 13 horas, ok? Só tô Ok, aguardando sem o problema. pessoal chegar. Oi, Thalita, tudo bom? Mano, vai playzão, pai. Já eu começo, tá bom? Ok, sem problema.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Quais as novidades aí, gente? Vocês querem contar alguma coisa? Como é que tá? Como é que tá a situação aí? Todo mundo trancado em casa? Tá um pouco enjoativo, né, de ficar tanto tempo sem ver os amigos, né? Eu tava pensando aqui, durante esse período aí, olha só, desde o dia 16 de março que eu tô em casa, então já vai completar 16 de abril, completou um mês. Já vai completar 2 meses que eu tô dentro de casa. É bem cansativo para todos nós, né, gente, isso. E a minha família não mora aqui em Curitiba, né? Então eu só consigo falar com eles pelo Skype e tal, né? Mas a minha mãe, ela vem às vezes me visitar. Vinha, né? Até ela esteve aqui em fevereiro, né? Daí ela viria assim, pois é, uma aula presencial seria tão bacana, né, gente? Seria legal mesmo. Então eu tô agora já nesses 2 meses sem meu primo que mora na Fazenda Rio Grande também não tem vindo para cá. Ele vinha toda semana aqui em casa almoçar, sabe? Daí agora já faz um tempão que eu não vejo ninguém. Mas mas vamos em frente, né? Vamos enfrentando isso daí, vai passar. Tudo passa, né, gente? Tudo passa, nada fica para sempre. A gente vai ter daqui a um tempo, acredito eu, o retorno com aulas presenciais, né? Não sei se vai ser assim todo mundo, né? Nos primeiros dias, não sei se a gente vai poder colocar todos os alunos em sala de aula, mas acredito que vai ter um retorno gradativo. Isso estou pensando, isso tirei da minha cabeça, sabe? Não tem nenhuma informação para dar para vocês. O que eu tinha, o que eu fiquei sabendo hoje pela Secretaria de Educação é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, eu vou colocar minha tela aqui, tá? Colocar aqui minha tela para vocês compartilharem. Me avisem se vocês estão vendo, tá? Que eu fiquei sabendo de uma novidade hoje lá na Secretaria de Educação. Eu não sei se vai ajudar, mas é possível que ajude, tá? Que é assim, ó, uma integração que vai acontecer, tá? Entre o Classroom, o Google Classroom e as presenças dos alunos, tá? Até eu queria ver se eu achava aqui para vocês, onde é que tá? Aqui, ó, nesse aqui. Olha só, o comunicado que eu recebi da coordenação de filosofia, né? O Giga, que é o coordenador, e a professora Valéria também. Não sei se vocês conseguem ler aí. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês enxergarem bem, mas eu vou ler para vocês, tá, gente? Fala o seguinte, ó. Novidades no Google Classroom. A partir de segunda-feira, a CED disponibilizará uma nova organização das aulas remotas no Classroom para que a presença dos estudantes seja lançada diretamente do Classroom para o LRCO, que é o livro de registro de classe online, né? Uma coisa bem legal, né? E essa coisa não precisar ficar preenchendo a caneta ali, antigamente, aquele malfadado livro de chamadas, né? Ó, inicialmente, essa ferramenta estará disponível para as turmas de primeira série do ensino médio, ou seja, vocês. E nos próximos dias será gradativamente ofertada para as demais turmas. Então, as outras turmas, segundo, terceiro ano, né? E eventualmente quarto ano, vão ser depois. Começa com o primeiro ano, tá? Para cada atividade, haverá formulário de presença automático no LRCO. Tá? Não deve ser editado ou excluído esse LRCO, esse formulário. As atividades que eles mandam, eu excluí todas até agora, né? Então, não tem, porque eu acho que atrapalha, eles não podem entrar dentro da minha aula e mudar o meu planejamento, né? Ou então eles que deem aula e deem a nota, né? Aí
eu não me responsabilizo. Então, o que eu cobro dos meus alunos é aquilo que eu falo para eles, cobro até um certo ponto, né? Quando eu vejo que o aluno tem potencial para ir a mais, eu mando ele refazer, mesmo que já esteja bom, eu sempre procuro encontrar o que tem alguma coisinha errada para eu dizer, ó, você sempre pode melhorar. Eu faço assim, então o meu trabalho vai ser assim, a nota que eu vou dar vai ser assim, né, gente? Então vai ter um formulário de exercícios, esse formulário pode ser editado ou excluído, ou seja, os exercícios que a sede mandar eu vou excluir, slides da sala que a sede mandar, se não for meu, vou excluir, ó, tá escrito aqui, poderá ser editado ou excluído, vídeo da aula, vou excluir também, tá? Não confundir atividade com os exercícios disponibilizados pelo formulário. Tá? O professor não deve excluir a aula, mas pode editar ou excluir o formulário de exercícios, os slides e o vídeo. Tá? Então, eu vou manter ali só o formulário de presença. Né? Eu acho que isso aí vai ajudar um pouquinho. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre isso. Acho que é isso. Aqui tem mais um. Ó, aqui tem mais uma orientação dada pela pedagoga Priscila. Eu vou ter que ler isso aqui com cuidado depois, né? Eu estou enxergando isso aqui, gente. Tá muito difícil de enxergar essa imagem, né? Mas depois eu vou ler. Enfim, vai ter então provavelmente uma orientação nesse sentido para vocês, tá? Uma orientação de vocês, ao fazerem as atividades, já vai automaticamente a presença, né? Deixa eu ver aqui o que estão perguntando. Isso aí, Thalita, exatamente. Não tem a ver, infelizmente. Eu acho até que pode ser legal, assim, se alguém quiser fazer, se alguém tiver tempo para fazer, é sempre bom. Quanto mais exercício você faz, a mente, ela é como a musculatura, né? Se você não exercita, você fica fraco. E se você exercita, você vai ficando cada vez mais forte, né? Então, se alguém quiser ir fazendo, mas da minha turma eu vou excluir porque eu quero foco nas minhas atividades, que serão bem exigentes, né? Bom, sobre essa novidade, acho que é isso. Conforme isso for acontecendo, eu acho que a gente vai entender melhor, tá? E aí eu mesmo poderia explicar melhor, assim, o que, que eu vou fazer. Mas a princípio será mantido só um formulário, tá? Em cada atividade que a sede enviar, eu acho que no dia em que vocês têm aula, né? Eu vou ter que ver lá o horário do dia certinho. Pode não corresponder ao dia da live, né? Mas eu vou conferir isso. Aí vocês terão de entrar. É bom vocês entrarem todo dia, tá? E tentar fazer alguma coisa que tiver ali, né? Mas vocês vão então poder fazer responder esse formulário e essa resposta vai direto para o sistema de presença. Eu não preciso preencher isso. Para mim é bom porque daí me poupa o trabalho de ter que abrir o site lá. Fechou? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Pode escrever aqui no chat ou pode abrir o microfone para falar. Tô vendo que chegou muita gente, né? Então, beleza. Muito bem. Agora eu vou começar então a minha aulinha de hoje. Eu quero abordar isso aqui, ó. Eu tenho aqui um livro do Vernant, Jean-Pierre Vernant, pode chamar de Vernant, né? Que chama-se As Origens do Pensamento Grego. Por que eu estou com esse livro aqui para vocês? Porque existe uma questão que é a seguinte. Nós estamos trabalhando até o momento a mitologia, focados na mitologia grega do Exíodo, né? E temos que partir daquele modo de entender o mundo mitológico para um modo de entender o mundo filosófico, tá? Eu não sei se a gente pode dizer que são diferentes modos de pensamento, né? Um pensamento mítico religioso, né? E um pensamento racional filosófico, né? Filosófico científico, se vocês quiserem, tá? Esse é o livro do Vernant que trata desse assunto, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês
vou até o final dele, vou mostrar aqui o índice. Deixa eu ver se eu encontro aqui o índice dele. Puxa, não sei onde é que está o índice agora. Talvez esse normalmente fica no final, pode ser que aqui esteja no começo. Deixa eu ver. Talvez esse. Acho que esse arquivo está sem o índice. Mas em todo caso dá para ter uma ideia, assim, né? Ele tem vários capítulos que vão abordando essa passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Ele começa aqui, no primeiro capítulo, na introdução, aliás, ele começa falando sobre a própria questão do alfabeto, né, da escrita, né? Porque você tem comunicação, os seres humanos, historicamente, assim, mesmo antes da civilização, sempre se comunicam, né? Os animais também se comunicam, mas não necessariamente eles têm um alfabeto. E depois de ter um alfabeto, não necessariamente tem uma escrita, né? Porque, veja, quando você tem algo onde você pode gravar, né, aquilo que você falou, isso dura mais tempo, né? Então, os textos que vocês estão lendo, o texto do Hesíodo, é um texto do século 8, 7, 8 antes de Cristo. Né? Um texto milenar que se preservou graças ao fato de que existia um alfabeto e existia uma técnica de gravar ele, né, de uma determinada maneira. Essa maneira de gravar foi evoluindo. Tanto que o papel, a imprensa, é inventado só no século XV, depois de Cristo. Então, vejam, 2 milênios depois, eu acho, né? Minha matemática de séculos não é muito boa, mas um tempão depois é que se inventa a imprensa, e aí se publica um livro, né? Esse aqui era um livro, publicado em 2002, eu tenho ele em papel, sabe? E agora, vejam a evolução, agora ele está aqui numa imagem para vocês, né? Está sendo gravado no computador, no digital. Isso vai sempre evoluindo, né? Mas o pensamento mítico, ele é pré-existência da escrita, ele é anterior à existência da escrita, né? E eu quero também falar para vocês sobre duas coisas, assim, uma distinção inicial entre Homero, tá, e Hesíodo, né? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem, se meu computador abrir, né, do Homero, um poeta, né, anterior ao Hesíodo. Essa é uma imagem do Homero tocando, acho que é uma cítara, eu não sei o nome disso aqui, é uma escultura, né? Claro que isso aqui é só uma. A definição da imagem está bem ruim, porque eu não encontrei um tamanho bom. Mas é só uma, digamos assim, uma imaginação de algum escultor da Renascença italiana, né? Geralmente que são esses escultores, como ele imagina que o Homero era, né? Porque não existia uma fotografia para a gente ter uma foto exata dele, né? Então ele fez a sua obra mais importante, a Ilíada, no século X antes de Cristo. Portanto, quase 200, 300 anos, né, antes do que vocês leram, o Hesíodo, né? Essa obra aqui, ó, bem famosa, né? Essa aqui já está um pouquinho melhor, eu acho, né? A Ilíada, né? De Homero. Aqui, essa cena é um chamado cavalo de Troia, né? É um artefato que os gregos inventaram na guerra, né? Para vencer a guerra. Eles construíram um cavalo gigante de madeira e deixaram na frente das muralhas da cidade de Troia para que os troianos achassem que era um presente, tá? E os soldados gregos estavam dentro desse cavalo de madeira e os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e deixado um presente ali, como se fosse uma rendição. Levaram esse cavalo para dentro de suas muralhas, né? E deixaram lá e tal. E à noite, quando todos estavam dormindo, os gregos saíram de dentro desse cavalo, então era uma armadilha, né? E mataram todo mundo, e daí venceram a guerra. Daí a famosa expressão presente de grego. Não sei se vocês já
já viram, né, essa expressão presente de grego. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Uhum. Então, isso aqui é uma história, né? A Ilíada é a principal obra do Homero, mas tem também uma outra posterior chamada Odisseia, que é depois dessa guerra aqui envolvendo gregos e troianos, quando os gregos já tinham vencido a guerra, a Odisseia conta a história do retorno de Ulisses, Odisseu, né, que a gente em latim, em português passou a se chamar Ulisses, a volta dele para casa. Isso eu lembro que eu falei para vocês, né, em sala de aula. Tem até um momento em que o Ulisses está voltando e passando pelo Vale das Sereias, né, o chamado Canto das Sereias, que seduzia todos os marinheiros e levava eles a se naufragarem, batendo contra as rochas ali, né, porque as sereias são muito sedutoras e tal, né, e o Ulisses, ele coloca cera no ouvido, ele coloca uma venda nos olhos e pede para os seus soldados, seus marinheiros, amarrarem ele no mastro do navio. E quando eles estiverem passando, caso ele peça para soltar, ele fala que é para eles apertarem mais, para ele não escapar, porque a tentação das sereias, né, que poderia desviar ele do caminho de voltar para casa. Veja que é toda uma simbologia, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente essa, Thalita. Exatamente essa. A esposa de Ulisses ficou esperando ele durante 20 anos, né? Não sei, acho que 10 anos. Eu não conheço bem essas histórias de Homero. Por alto a gente conhece, né? Mas ela ficou aguardando, eu acho que 10 anos, e vários outros homens queriam se casar com ela, né? E ela recusou, e ela ficava bordando um tecido lá, uma colcha, né? Uma colcha de retalhos que ela ficou bordando, esperando a volta do seu marido Ulisses, né? E Ulisses voltava e enfrentava todos esses desafios. Parece que ele enfrentou o Ciclope, o gigante, teve que derrotar o Ciclope, depois passar pelo Vale das Sereias, uma série de dificuldades. Isso depois de ter lutado lá naquela guerra, né? Ele é que criou esse estratagema de colocar um cavalo para os gregos entrarem nas fronteiras lá dos troianos, tá? Então isso aqui é uma outra perspectiva assim da, da mitologia grega, né? Que é de Homero. Mas eu até queria ter perguntado assim para vocês. O Homero, ele fala como se o mundo já estivesse criado, assim, tá? Ele vai falando da mitologia como um universo já criado, governado pelos deuses de maneira, às vezes, até meio maluca, né? E aleatória, assim, sabe? O Homero não conta como surgiu o universo, tá? Na mitologia dele. A mitologia dele, ela já começa com o universo pronto, os deuses todos prontos lá, Zeus comandando, né? Zeus fazendo uma série de coisas. Aqui eu queria mostrar para vocês, existe uma obra chamada Metamorfoses, né? Que é escrita por um romano latino chamado Ovídio, tá? Essas metamorfoses ele conta de um ponto de vista latino. Aqui, Júpiter e o dilúvio. Júpiter é o nome latino para Zeus, tá? Então tem até uma imagenzinha aqui, não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu peguei essa imagem para mostrar para vocês. Aqui, ó. O dilúvio, né? Uma representação do dilúvio na mitologia greco-romana, né? Tá um momento lá, depois da Idade do Bronze, depois que se acalmou toda aquela guerra lá, né? Dos deuses que foram se substituindo, o pai derrubando o filho, o avô derrubando, né? O neto derrubando, né? O pai, uma coisa assim, né? Quer dizer, primeiro Cronos derruba o seu pai, né? Urano. Depois o filho de Cronos, Zeus, derruba Cronos, né? Que no caso seria neto de Urano. Então é essa linha, né? Vai do avô ao neto.
E o neto é Zeus, que se tornou o mais estável, né, que ficou mais tempo, a chamada Idade de Ouro. Né? Depois da Idade de Ouro vem uma fase em que há uma chamada Idade do Bronze. Né? E Zeus daí acaba também com a Idade do Bronze e ele resolve matar os seres humanos. Né? Olha só, diz aqui nesse blog do Tumblr, bem legal, Júpiter quer anular a humanidade. Né? Ele quer acabar. Júpiter é Zeus, tá? Quando eu falar Júpiter, pode interpretar como Zeus, né? Isso está no texto do Ovídio, né? E aí ele manda um dilúvio, né? E aqui vejam só. Depois do dilúvio, sobram apenas 2 humanos, Deucalião e Pirra. Então, esse desenho aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Eu não sei se vai ser bom, né? Mas isso aqui é uma representação, tá? Do Deucalião e da Pirra, que seriam. Vejam só que coisa é parecido com a mitologia cristã, né? Que tem no Velho Testamento, se não me engano, a Arca de Noé. Né? Então, 10 séculos antes da religiosidade do cristianismo, a religiosidade grega também teve essa história aí, né? Do dilúvio. E do dilúvio sobraram apenas esses 2, Deucalião e Pirra, que foram encarregados de repovoar a terra. Né? Foram encarregados de recomeçar, né, o povoamento dos humanos. Né? Bom, o Hesíodo, né, aqui tem um mapa da Teogonia do Hesíodo que eu achei interessante também, tá? Bem antigo e bacana, mas não vem ao caso agora. Né? O Hesíodo, aqui já vem o nosso trabalho. Né? Ele tem uma perspectiva que me parece assim um pouco mais ampla, porque no poema dele ele pensa também o que acontecia antes do reinado de Zeus, que é onde a poesia do Homero começa. Homero começa, vamos dizer assim, no final da Teogonia, a poesia dele, né, a Ilíada. Já está tudo estabelecido, já está tudo calmo, Zeus já está imperando, né? O que vai acontecer apenas dali para frente é esse dilúvio, né? Onde daí Zeus resolve, por algum motivo, exterminar a raça humana, a espécie humana, né? E aí ele sobra apenas esse casal. E esse casal tem que recomeçar, né? E ao recomeçar, ele tem de pensar como que vai ser, né, a sociedade humana dali para frente e tal, né? Uma coisa bem comum assim na literatura, né, até nas séries, né? Você pensar, por exemplo, a série The Walking Dead, né, que é uma espécie de um apocalipse zumbi, né? Todos os seres humanos ali contaminados por aquele vírus, e daí eles têm que reiniciar o povoamento, a organização social do ser humano e tal, né? Da humanidade na Terra. Bem, depois vejam só, do Hesíodo, aqui tem uma outra imagem do dilúvio também, né, que eu encontrei. Né? Ela é uma imagem bem... Deixa eu encontrar. É uma imagem bem bonita também, mas a autoria dela agora eu não me lembro. É um pintor também, né? Bem terrível, né? Mas se a gente pensar no tsunami, por exemplo, que atingiu o Japão, acho que foi em 2004, aquele tsunami que matou milhares de pessoas, né, no mundo, dá para a gente imaginar o que seria um dilúvio, né, e como seria catastrófico, né? Bom, o Vernon, no seu livro aqui, ele parte um pouco desse ponto aí, tá? Num capítulo aqui chamado... deixa eu encontrar para vocês aqui. Universo Espiritual da Polis, vamos lá, tem vários capítulos muito interessantes aqui que eu sublinhei depois para mostrar para vocês, mas não é esse. Só encontrar. Uma pena que esse arquivo aqui ele está com a definição muito ruim. Aqui, ó, a crise e os primeiros sábios, tá?
Queria ler para vocês um pedacinho, tá? Já estou quase terminando essa aula, por favor, aguentem um pouquinho. Ele fala assim, ó, num diálogo hoje perdido sobre a filosofia, Aristóteles evocava os grandes cataclismas que periodicamente destroem a humanidade. Então, Aristóteles fala que de tempos em tempos vem alguma coisa e, infelizmente, acaba destruindo, né, a humanidade, e aí a humanidade tem que recomeçar, né? Ele retraçava as etapas que devem percorrer os raros sobreviventes e sua descendência para refazer a civilização. Olha só aqui, né? Os que escaparam assim ao dilúvio de Deucalião tiveram primeiramente que redescobrir os meios elementares de subsistência. Como vão sobreviver, né? Igual lá no The Walking Dead também, eles começaram a ter que se preocupar como é que vão fazer para ter comida, alimentação, segurança, saúde, né? Depois, reencontrar as artes que embelezam a vida. E num terceiro estágio, prosseguia Aristóteles, dirigiram seus olhares para a organização da polis. Inventaram as leis e todos os vínculos que reúnem as partes de uma cidade. E essa invenção nomearam na sabedoria. E essa sabedoria, anterior à ciência física, a physique teoria, e a sabedoria suprema que tem por meio as realidades divinas, que foram providos os 7 sábios, que precisamente inventaram as virtudes do cidadão. Tá? Então eles falam ali sobre esses 7 sábios, né, que seriam os, depois dos dilúvios, da reorganização da sociedade humana, né, esses 7 sábios seriam responsáveis por recomeçar, né, a história da humanidade. Tá? Deixa eu ver. Ah, sim, tem gente pedindo aqui autorização para entrar, né? Deixa eu ver. Eu já vou concluir, tá, pessoal? Mas deixa eu só passar um recadinho aqui que é útil, que é o seguinte: quando vocês entram com. Boa tarde, Emanuele, tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Tô bem. Legal. Então, eu vi que você entrou, Emanuele, com o teu e-mail pessoal, né? Não, eu achava que eu tava com o do colégio. Não, Aqui pelo Classroom tá com o do... Ah, não, tô com um certo agora. tá com o teu da escola, @escola? Acho que sim. Tá. Deu aqui que sim. É porque apareceu para mim você pedindo autorização para entrar. Então talvez seja, né? Porque se você logar com o teu @escola, você entra direto, tá? Tá bom. Tá bom? Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então eu tenho o seguinte, e essa aula está sendo gravada, então depois tudo isso vai pro vídeo para vocês, se quiserem rever, tá? Qualquer informação, né? Então o Vernon fala nesse livro sobre os 7 sábios, né? O primeiro deles ele aponta como sendo Tales, tá? Tá aqui o Tales. Tales é uma pessoa essencial na história da filosofia que a gente coloca como um filósofo pré-socrático. Agora eu venho aqui pro link pro site da Wikipedia, tá, gente? Que tem uma informação boa, né? Tales de Mileto, ó, 624 a 548 antes de Cristo, né? Ele já está um pouco mais, digamos assim, descolado do pensamento mítico, tá? Ele está um pouco descolado daquele modo de entender o universo elaborado pelo Hesíodo. Mas é um modo de entender, né, que tem seu interesse, que eu já mostrei para vocês na aula passada, né, que Hesíodo fala no começo o caos. Uma coisa caótica, vocês entendem, né? Uma coisa desordenada, absolutamente maluca, digamos assim, né? O Hesíodo fala isso. E o caos, então, deu origem às divindades primárias, né? A noite, o Tártaro, Gaia. Essas divindades, elas já vão organizando a vida, né? Já vão deixando a vida mais organizada. Vamos dizer assim, elas vão organizando o universo. Então, na mitologia, a origem de tudo é o caos. É um momento caótico.
O Tales, ele começa a pensar de uma maneira mais física, não tão mitológica, né? Ele fala que a água é o princípio de todas as coisas. Ele já está querendo, então, dar uma explicação um pouco mais científica para a existência da natureza, né? Para a existência do mundo. Tá? É um primeiro filósofo pré-socrático. O objetivo da minha aula hoje é só que vocês tentem fazer essa reflexão, olha só, da passagem de um modo de entender o mundo mitológico, que é com Hesíodo, Homero, que é um mundo governado pelos deuses, há uma transição desse pensamento mitológico para um pensamento da natureza, né? Que a vida seria não regida por deuses ou por um deus que intervém, mas pela natureza, né? Se eu pego uma sementinha, coloco numa terra boa, vai nascer uma planta. Isso é um princípio natural, tá? Então, só para vocês pensarem assim, né? Como que se dá essa passagem? Um pensamento mítico poderia acreditar que essa sementinha só vai nascer se um deus, né, no caso da mitologia grega ou da mitologia africana, da mitologia indígena, só vai crescer essa sementinha e vai se tornar uma planta se um deus intervir, tá? Então, vocês compreenderam, gente, essa diferenciação? Eu queria só sublinhar essa passagem aí, tá? Para vocês começarem a pensar assim, a passagem do pensamento mítico, religioso, para o filosófico racional, que é lá na Grécia Antiga, né? E depois, na modernidade, vai ser do racional para o científico, né? E do científico para o tecnológico, que é o momento que a gente está hoje, né? Tá bom, meus queridos? Essa é a aulinha. Tem uma atividade que eu tô assim com uma expectativa boa para vocês, tá? Que eu tô muito curioso para ver como é que vocês vão se sair, que é essa atividade aqui, ó, sobre o filme A Tartaruga Vermelha. É uma atividade que vale nota, tá, gente? Então vocês têm de fazer, né? O filme está disponível aqui para quem quiser assistir. É para essa semana, professor? Essa atividade, deixa eu ver, para que dia que é, querida? Para o dia 16 de maio. Uhum. E vale um ponto, tá? Vale um ponto essa atividade. Tá bom. E é um filme muito bonito. E é assim, dá para pensar. Eu queria que vocês tentassem. Eu vou dar um spoiler, mas não é bem um spoiler, é só uma orientação que talvez até vocês possam passar depois. Importante, dessa vez, faça um trabalho totalmente individual. Mesmo que você não esteja muito confiante, faça individual, que eu vou te dar a oportunidade de refazer até você melhorar. Não se preocupe que se estiver com dificuldade, tá? Mas não leia nada e não fale com ninguém, tente fazer a tua visão, tá? Mas um pouco de um spoiler de como eu penso essa atividade é assim: o personagem desse filme é um homem que está ali numa ilha, ele está sempre lidando com uma tartaruga. Essa tartaruga vai e vem, ela aparece e desaparece. Ele fica intrigado. Então, eu quero que vocês tentem pensar assim, se depois de um tempo uma civilização não poderia criar uma espécie de mitologia em torno da tartaruga. Né? Vocês sabem que existem várias mitologias ao redor do mundo que idolatram animais, né? E que têm respeito pelos animais. Eu acho importante ter uma sensibilidade com os animais, né? Os animais nos ajudam e tudo mais, a gente até mata eles indistintamente, extingue espécies e tal, mas existem algumas tribos que idolatram animais, e daria para pensar assim, como é que começou, né? Como é que um bicho qualquer de uma determinada civilização se tornou um bicho assim simbólico, né? e espiritual, tá? Dá para pensar dessa forma ali. Talvez a tartaruga pudesse se tornar depois também uma espécie de símbolo para
a tribo daquele homem do filme, né? Eu acho esse filme muito lindo. Ele tem momentos que são, eu acho que são momentos um pouco tristes, tá? Mas também tem momentos alegres, né? E a fotografia dele é muito linda, né? Vocês estão vendo um framezinho dele aqui agora, né? Olha que desenho bonito, assim. Ele tem um aspecto assim, até parece um desenho que uma criança poderia ter feito, né? Então ele preserva essa espécie de inocência, assim, né? Eu espero que vocês gostem e consigam fazer. Vocês têm aqui, nessa tarefa, vocês têm essa necessidade de escrever o que acontece, contar a história e depois fazer essa reflexão. Tá bom, gente? Já me alonguei demais, né? Fiquei muito mais tempo do que eu pretendia. Alguma pergunta? Não, Manu, cadê você? Alisson, tudo bem? tudo sim. Beleza, então, querido. Oi, professor. Alguma dúvida? Alguma pergunta que você queira fazer? É para é para fazer um texto e daí contar a história e depois fazer uma reflexão sobre a história do filme? Isso. Você vai contar a história porque esse filme é mudo, né? Não tem uma fala, tá? É uma animação. Então você vai contar o que acontece no início, o que acontece no meio, o que acontece no final, Entendi. tá? E tem Você vai fazer isso, né? E tem que escrever a reflexão? Isso, daí depois, tá? Numa conclusão, num parágrafo específico, daí você escreve a reflexão, tá? Tá. Tem uma Professor, pergunta. Pois não, pode falar. você já você corrigiu todos os mapas já? Não, ainda não, gente. Eu tenho muitas turmas, então, respondendo aqui a pergunta da Manu e também da Letícia, eu vou começar essa semana a fazer isso, tá? Tá. E todos aqui enviaram, né, essa atividade. É importante que vocês se lembrem que, mesmo sendo uma atividade em grupo, é preciso que você copie o trabalho e cole na tua conta individual. Sim. Beleza, gente? Beleza. Fechamos então por hoje. Muito obrigado. Obrigada. Falei muito, mas na próxima semana vocês têm que falar um pouco também. Não só a Manu, né, Manu? Eu falo demais. Fazer o quê? Pode falar, meu amor. O que você precisa? Ontem você abriu um negócio lá para dar para chamada, né? Aham. Era até tal hora, né? Sim. Mas aí eu não coloquei na chamada. Você Mas eu vi. Eu nem sei que chamada é essa. Você não consegue mais responder aquela atividade? Ela fechou? Consigo. Tá, aqui, ó. Vou mostrar para vocês no. Pera lá, deixa eu então só mostrar rapidamente aqui para vocês. Apresentar minha tela de novo, só um minutinho. Aqui, ó, tem um mural, né, onde eu posto às vezes coisas. Vocês podem postar também dúvidas se vocês tiverem aqui, né? Nas atividades tem um tópico chamado chamadas. Esse aqui, ó. Sim, tô vendo. Tá? Tem a primeira de 24 de abril, a segunda do dia 5 de maio, tem hoje, dia 12. Essa aqui está aberta até às 18h25 de hoje, que seria o nosso horário de aula, tá? Dá para responder ainda essa daqui. É só entrar lá e responder. Tá bom? Entendi. Ô, professor, Pois não? e chamadas, essa chamada que você faz é todo dia? Eu faço só nos nossos dias de aula, tá? Na verdade, assim, ó, essa chamada eu tô fazendo uma vez por semana. Tá? Tá bom? E vale pelos dois. Valeu, Giovana. Até a próxima, Thalita. E vale pelas duas aulas semanais. Então você responde uma vez e eu te dou 2 presenças. Tá bom? Por enquanto tá assim. Mas agora, vejam que a SED agora vai querer mudar isso. Ela vai criar um formulário. Então daí vocês vão entrar nesse formulário para responder presente. Nossa. Tá? Mas eu vou tentar repassar para vocês isso aí também. Ok. Beleza. Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigado por hoje. Se cuidem. Semana que vem estamos aí de novo. Obrigada, Até. professor. Valeu.
Obrigado, Tchau. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Quando Até. sabe que